Cadê o povo, gente? Pessoal, alguém aí consegue admitir? Alguém está habilitado para admitir alunos? Ô Marco Túlio, normalmente eu consigo, mas ainda não tem ninguém aqui para me testar. Eduardo, vamos fazer o seguinte, porque essa turma está muito grande e aí as pessoas vão entrando em horários diferentes e fica muito complicado, porque toda hora eu tenho que ficar saindo da tela para voltar, para fazer admissão de aluno. Vamos ver se você consegue fazer admissão para mim? Pode Tá, ser? se eu não conseguir, eu te falo qualquer coisa. Tá, beleza. Porque é muita gente e todo mundo entra em horários diferentes, senão fica muito tumultuado. Bom, já temos um número bom aqui, né, de pessoas presentes, então eu vou dar início à aula de hoje. Até a última aula, a gente falou aí mais da parte metodológica, né, do método mesmo para você planejar um levantamento epidemiológico em saúde bucal, né? Então, a gente viu lá a questão da amostra, né, o cálculo, a seleção, viu a questão da calibração, né, viu a questão de se usar, né, dispositivos eletrônicos, que é uma tendência atual, né, aí para coleta de dados, viu a questão da análise, né, e da elaboração do relatório final para apresentação dos dados do levantamento epidemiológico. Então, agora a gente vai estudar, né, agora que vocês já têm essa base e aí entendem melhor o método, a técnica de planejamento, a gente vai estudar levantamentos epidemiológicos, que a gente fala que são de âmbito nacional, tá? Feitos no Brasil. Então, a gente vai ver os resultados, né, as tendências em cada um deles, discutir um pouco também da metodologia para vocês, né, aprimorarem o seu conhecimento e terem condição, inclusive, de fazer uma análise melhor dos levantamentos epidemiológicos que são feitos, tá? E aí, né, como eu já falei para vocês, a gente tem levantamentos epidemiológicos que a gente chama, né, de âmbito nacional, feitos pelo Ministério da Saúde, desde 1986. O de 1986 ele foi o pioneiro, tá? Ele foi organizado quando, né, um importante autor aí da área de saúde coletiva, saúde bucal coletiva, que é o professor Vitor Gomes Pinto, né, ele assumiu a coordenação de saúde bucal do Ministério da Saúde. Então, foi o primeiro, né? É claro que até por tudo que a gente tem estudado, né, e tem visto até agora, que houve muitos avanços aí em termos do planejamento, né, e da formulação mesmo, né, da elaboração dos levantamentos epidemiológicos. Então, esse levantamento epidemiológico de 1986, então ele se guiou muito por aquele manual que eu falei para vocês, que era da Organização Mundial de Saúde,
né, que foi feito lá na década de 70, o primeiro, né, manual é da década de 70. E, inclusive, por exemplo, a questão do cálculo amostral nessa época, né, era feito de uma forma totalmente diferente. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente já viu, né, que a gente tem os programas de computadores que ajudam aí, né, a fazer o cálculo da amostra. Então, assim, teve muitas evoluções, né, em termos de metodologia de levantamento epidemiológico de saúde bucal, tá? Mas esses dados de 1986, a gente nunca pode desprezá-los. Primeiro, por aquilo que eu falei com vocês. É importante que os levantamentos sejam feitos periodicamente. Lembra que eu reafirmei isso várias vezes? Né? É importante que eles sejam feitos periodicamente para que a gente veja aí as tendências em relação à cárie dentária, né, que é a principal doença que a gente cuida, né? Para a gente ver as tendências, né? Se está aumentando, se está diminuindo, como que está, né? E eu dei para vocês de exemplo, muitas vezes, a questão da cárie dentária nas crianças, né? Eu falei para vocês que hoje em dia se observa uma redução nas crianças. Eu falei que o primeiro levantamento epidemiológico de saúde bucal que a gente teve de âmbito nacional, né, foi o de 1986. Né? Mas antes desse de 1986, desde a década de 1950, quando a Fundação CESP iniciou aí com atendimento odontológico em escolas, eram feitos levantamentos epidemiológicos não de âmbito nacional, né? De âmbito regional, levantamentos epidemiológicos menores, tá? Feitos na escola, mais para planejar ali a assistência das crianças, né? Então gravem essa diferença, né? De âmbito nacional é quando eu tenho uma amostra que é representativa do país, né? Das capitais, das diferentes regiões do país, tá? Estudos menores a gente fala que são de âmbito regional. Então, os estudos de âmbito nacional a gente vai ter a partir de 1986, né, com aí a coordenação da saúde bucal do professor Vitor Gomes Pinto. Antes de 1986, a partir de 1950, né, quando se implementa a saúde bucal escolar nas escolas, os dentistas faziam levantamentos epidemiológicos, né, nas escolas para planejar o atendimento, tá? Isso foi, inclusive, um grande avanço aí, né, na odontologia, porque antes nem tinha levantamento epidemiológico. Você fazia, o dentista chegava lá na escola e ia pegando as crianças aleatoriamente, assim, e tratando, né? Uma coisa sem nenhum planejamento. Então, essa metodologia da Fundação CESP, lá em 1953, de já fazer levantamentos nas escolas, né, já foi um grande avanço. Mas, então, se avaliavam, né, já era uma rotina, né, de fazer levantamento epidemiológico, aí, principalmente na população infantil. O que acontece a partir de 1986 é que você começa a ter, então, os levantamentos epidemiológicos de âmbito nacional, né, pegando capitais, pegando municípios de maior porte e diferentes regiões do país, né, com uma amostra que seja representativa do país, pegando outras faixas etárias que não as crianças. Então, as crianças já tinham essa tradição desde a década de 50, né? A partir de 1986, a gente começa a ter dados de criança de âmbito nacional, tá? Então, houve essa tendência aí dos levantamentos epidemiológicos, principalmente em criança. Em 1986, então, começa a se avaliar a população adulta, né? A faixa etária que a Organização Mundial de Saúde ela preconiza para avaliar a cárie em adultos é de 35 a 44 anos. Lembre-se que eu falei, né, que a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza os índices, as índices que devem ser avaliadas, né? Então, para a gente ter uma percepção, né, de como que é importante
e de como que isso foi acontecendo no país, hoje a gente vai falar da população adulta, né? Porque a gente falou muito das crianças, né? E hoje, então, a gente vai buscar dados aí de 1986 a 2010, dados de âmbito nacional, né? Estudos de âmbito nacional, que trabalharam com a cárie dentária em adulto. Né? Será que a cárie dentária em adulto também está melhorando ou não? Né? Vamos lembrar aí que, eu já falei isso para vocês, que durante muito tempo a atenção odontológica ela teve concentrada na saúde bucal do escolar. Não era rotina, né, tratar adultos. O tratamento dos adultos estava concentrado principalmente no tratamento das urgências. E ele tinha um caráter eminentemente mutilador. Né? No atendimento das urgências e emergências, o que se faz normalmente, né, é você abre um dente que está com pulpite, com um abscesso, né, e se a pessoa, isso né, décadas atrás, hoje em dia até a gente tem os CELs que fazem endodontia, né, mas décadas atrás se abria o dente e se a pessoa tinha condição de fazer o tratamento endodôntico particular, ela fazia, se não tinha condição, acabava indo para extração. Né? Então, vocês vejam que é um quadro de assistencial, né, em saúde bucal que passou por muitas mudanças aí, então, nesse período de 1986 a 2010. Né? E aí a gente precisa entender melhor o que as políticas né, de saúde bucal estão impactando aí numa melhoria de saúde da população. Né? Porque uma das finalidades dos levantamentos é também você entender o impacto das políticas públicas de saúde bucal. Né? É você entender se a fluoretação da água, se ela trouxe uma redução do índice CPOD, né? É você entender se a expansão da atenção básica, se ela teve aí também um impacto né, no CPOD, na condição de saúde bucal da população. Então, é para isso que a gente faz esses levantamentos epidemiológicos periodicamente, né? E também para que a gente, inclusive, possa comparar a nossa situação em relação a outros países. Né? Se a gente está aí no mesmo nível ou se temos ainda que avançar. Então, hoje a gente vai analisar né, essas mudanças aí nesses três estudos de âmbito nacional na população adulta. Hoje a gente não vai trabalhar mais com criança, vai trabalhar com adulto. E a partir das próximas aulas, a gente vai estudar mais detalhadamente né, os resultados desses estudos individualmente e comentarmos sobre as mudanças na metodologia. Hoje a gente já vai ver um pouco sobre isso aí, né, no trabalho que eu trouxe para a nossa discussão, tá? Bom, eu vou compartilhar o arquivo pelo WhatsApp, Eduarda está aí, o Fred já vi que ele está. A Bruna tá, gente? Bruna entrou? Aham, tô aqui. Ah, tá. E com a Bruna, tá? Vou mandar para vocês, vou mandar pelo WhatsApp, porque eu não consigo fazer o compartilhamento por aqui. Eduardo, você está conseguindo admitir? Tá, né? Estou vendo aqui que está entrando todo mundo. Tô.
Receberam, pessoal? Sim, acabei de receber. Bruna, recebeu? Recebi sim. Tava enviando para tu. Beleza. Pessoal, são 8h17, vamos falar 8h20. O artigo tem, deixa eu só confirmar aí o tamanho aqui. Ó, ele tem umas 7 páginas, eu acho que dá para a gente voltar às 9 horas, tranquilamente. Eu abro de novo a sala às 9 horas, tá? Vou deixar aqui a minha tela aqui, eu vou deixar sem som e sem câmera. E aí vou abrir a sala de novo às 9. Se precisar, a gente estende aí o período, ok? Tá bom.
Só que a gente só tinha um usuário. Aí acabou que o Toninho teve que comprar, trem mais barato, R$ 89, 3 usuários, aí agora ele conseguiu um usuário para mim, para o Hugo, um para ele. Perfeito, porque aí, tipo assim, esse trem já tinha que ter acontecido antes, porque na pandemia, vocês poderiam. Ana, Para Ana baixar Araújo. o código que precisa, o que eu vou fazer? Eu vou baixar no meu computador lá em casa. Ana, Para o Ana, usuário possa entrar no escritório e em casa. Deixa eu ver, Mabel. Ana, fechar o microfone. Ó, amigo, obrigada, viu? Eu até entrei aqui, só que parece que a aula nem começou. Não entendi, não. Mas vou ler e vou fazer o resumo. Valeu demais. A aula já começou assim, tá? Inclusive, as pessoas estão lendo o texto para a gente retornar às 9. Ah, desculpa, Marco Túlio. Agora vi.
aqui. Quando vocês acharem que a gente pode iniciar a discussão. Está sem som, professor. Não, eu tô com som. Eu tô ouvindo. O problema deve ser no dele aí.
Tá bom. Terminaram, pessoal? Podemos voltar?
Fred. Fred. Ô Marco Túlio, eu acredito que a gente já pode voltar. Pois é por isso que eu estou chamando o Fred aqui, Eduarda. Eu vou seguir vocês que entraram no horário, né? Porque senão a gente fica. Tem gente que entrou aí quase meia hora depois, senão a gente fica esperando quem entrou depois, né? Vou retomar aqui, tá? Eu vou só compartilhar a tela aqui com vocês, só um minutinho. Bom, pessoal, então, como eu falei, né, no início da aula, na primeira etapa a gente detalhou aí, né, o método para planejamento, né, dos levantamentos epidemiológicos. No primeiro momento a gente falou aí sobre a importância, né, dos estudos epidemiológicos aí para a gente acompanhar, né, a tendência das doenças bucais, né, e aí lembrando que a principal doença bucal que a gente tem aí é a cárie dentária na população. Tá? Então, eu comentei na primeira fase. Gente, tem alguém com o microfone aberto. Eu comentei que houve uma tendência, né, de decréscimo aí na cárie dentária em crianças. No início também eu falei dessa questão de terem, né, mais dados epidemiológicos em relação às crianças, porque os levantamentos epidemiológicos em saúde bucal eles começaram lá na década de 1950 nas escolas, né? São dados locais, regionais, mas com a implantação do sistema público de saúde bucal, começou-se a fazer levantamentos nas escolas para a organização do atendimento, né? Então, já tem uma tradição aí maior em relação ao levantamento epidemiológico em crianças. Em relação à população adulta, né, no Brasil, tá, os primeiros dados que a gente vai ter, então, em relação à saúde bucal, são os do levantamento epidemiológico de saúde bucal de 1986, né, que foi um levantamento que examinou crianças, mas também examinou adultos, tá? E aí, né, a gente vai ver esses levantamentos, vai ver a metodologia, como que foram feitos, né, a partir de agora, então. Bom, então, né, a cárie dentária que se observa a nível mundial, né, o artigo começa falando justamente sobre isso, é um declínio, né, está diminuindo aí a cárie dentária em vários países, né? Pós-pandemia, né, espera-se, tá, que haja uma piora aí nos indicadores novamente, né? Porque a gente estava vindo aí num crescente de controle mesmo da cárie dentária, né? Mas a gente teve aí uma interrupção dos atendimentos odontológicos, né? A condição socioeconômica da população piorou, né? Muita gente desempregada, muita gente morando na rua, né? Então tudo isso dificulta mesmo, né, os autocuidados, né, por não ter acesso mesmo à água, né, para escovação, pasta dental fluoretada, enfim, né? Mas havia, se a gente for ver aí, né, o século XX e agora o início do século XXI, havia uma tendência aí, então, em relação à redução da cárie dentária, né? E aí eu acho interessante, né, logo aqui na introdução, ele falar, né, dos impactos que a cárie dentária pode trazer, né? Absenteísmo no trabalho, na escola,
né, e afetar o desempenho diário e a estabilidade emocional dos indivíduos. Né? Então, cárie nos dentes anteriores, perda de dentes anteriores, né, dor, tudo isso, né, vai afetar também, né, psicologicamente as pessoas. Né? E esse estudo, ele vai tratar da população adulta. Né? Esse artigo, ele fala sobre a questão da cárie dentária na população adulta. E ele pega aqui a faixa etária de 35 a 44 anos, que é uma faixa etária aí que a Organização Mundial de Saúde preconiza, né, para os levantamentos epidemiológicos. Relembrando aqui, eu falei sobre isso, né, que lá no manual da OMS, que ela preconiza os indicadores, ela preconiza as idades também para se avaliar a cárie dentária, né? Bom, e aí esse estudo aqui ele está avaliando 3 levantamentos epidemiológicos nacionais que avaliaram, que examinaram, né, indivíduos na faixa etária de 35 a 44 anos. Então, são estudos transversais, tá? Né, que avaliaram a condição de saúde bucal nesses momentos, né, 1986, 2003 e 2010. Então, são como a gente fala que os estudos transversais são como fotos, né? Eles registram aquele momento, então eles mostram como que estava, né, a condição de saúde bucal da população nessa faixa etária, nesses momentos. Né? Chama atenção aqui novamente para a questão das desigualdades, tá, no território brasileiro, né, que são grandes, né, e são consequência das distintas formas de inserção das regiões nos processos de formação socioespacial do país. Né? Então, a gente sabe que a região sudeste, onde a gente vive aqui, é uma região com uma condição de desenvolvimento muito maior que a região norte, né? Onde você tem, inclusive, muitos problemas de ocupação, enfim, né? De acesso aos serviços de saúde. Né? Vamos lembrar lá que a região norte, Amazonas, quase tudo feito por transporte fluvial, né? Pelos rios, o que dificulta muitas vezes o acesso da população aos serviços, o acesso da população à água fluoretada. Logo aqui no início, ele mostra aqui, no gráfico 1, aqui a diferença. Eduardo, você consegue admitir? Consigo. Ele faz uma análise aqui, né, que ele compara o índice de desenvolvimento humano, que é um índice utilizado pela Organização das Nações Unidas para avaliar, né, como que está as condições de vida da população. Né? Então, nesse índice são considerados educação, condição, vários indicadores são acrescidos a esse índice. Então, ele compara aqui, né, as diferentes regiões. No gráfico em relação ao índice de desenvolvimento humano. Então, quando a gente vê aqui a região sul, né, com a região sudeste, olha, lá na região sul, né, que é essa aqui com a linha nesse traçado aqui, com esses pontinhos, né, a gente vê lá que o índice de desenvolvimento humano está acima de 0,75. Olha, já na região norte, né, que é essa linha de traços, né, a região sul seriam pontilhados, a região norte seriam traços espaçados, a gente vê que ele está abaixo de 0,70. Ou seja, isso mostra, né, uma discrepância muito grande aí em relação às condições de vida entre as regiões brasileiras. Né? E aí entra a questão da educação, do acesso à saúde, vários aspectos são considerados na composição desse índice. Né? Logo em seguida, ele fala que do levantamento de 1986. Então, como eu falei para vocês, foi o primeiro de abrangência nacional, né? Antes foram feitos outros,
mas de nível regional, de nível local e com populações com amostras bem menores, né? Mas se a gente for comparar esse estudo de 1983 com os SB Brasil, que foram feitos a partir de 2003, a gente vê também aqui uma diferença muito grande, né, em relação à metodologia, ao planejamento, né? Então, o de 1986, olha, foram 15 capitais que participaram do estudo, né? Então, a gente sabe que o Brasil tem em torno de 27 capitais, me fugiu agora o número exato, tá? Então, ele foi menor, né? Ele trabalhou também com os setores censitários, tá? A exemplo do SB 2003-2010, né? E eles sorteavam, né, as ruas e nos domicílios eles pegavam e examinavam as pessoas de 35 a 44 anos daquela rua, tá? Então, esse foi o de 1986. Né? Vocês podem achar, não, mas ele mas é fraquinho, né? Ele examinou só 15 capitais, então, mas foi assim, para a época, né? E aí a gente tem que fazer considerações históricas, né? Foi um estudo muito importante, né? Foi um primeiro momento que se procurou conhecer a condição de saúde bucal da nossa população. E aí depois vem, né, os SB Brasil, né, 2003, tá? E o 2010. E aí a gente já vê aqui, ó, que participaram, né, 250 municípios, as capitais todas participaram, 50 municípios por região, tá? Né? E aí, né, teve uma estratificação da amostra. Outro aspecto importante é que o levantamento de 1986, ele avaliou só a população residente na zona urbana, né? E o SB Brasil, ele vai incluir moradores das zonas urbana e rural. Né? Lembra lá quando eu falei da seleção da amostra, né? Que ela tinha que ter um pouco de tudo, né, para que ela fosse representativa da população. Então, por exemplo, esses dados de 1986, a gente não tinha população que vivia na zona rural, ela não foi examinada, tá? Aí, em 2003, né, a gente já tem um avanço aí, já vai ter uma amostra que vai ser mais representativa do conjunto da população. Por quê? Porque passa a incluir também pessoas residentes na zona rural. É claro que isso tem uma diferença, né? A pessoa que vive na zona rural, o acesso ao flúor é menor, né? Tudo isso vai influenciar na condição de saúde bucal. Então, veja, eu estou discutindo muito com vocês aqui, e hoje eu queria discutir muito isso, né? E ao longo dessa segunda fase da disciplina, a gente vai discutir muito isso, as questões metodológicas, porque eu acho que isso é o mais importante para vocês nesse momento. Né, para que vocês sejam capazes de planejar e de organizar um levantamento epidemiológico de saúde bucal. Bom, esse é o de 2003. No de 2010, tá? Né, também, né, vai pegar as capitais e interior, tá? Em todos esses, né, os adultos foram examinados no domicílio, tanto 1986 quanto 2003, 2010. O local que você seleciona para fazer os exames também é uma coisa importante. Por exemplo, se eu quero examinar adulto e eu for só numa fábrica, né, eu também posso ter um viés. Porque vamos supor que nessa fábrica, todos os adultos, né, têm um plano de saúde. Todos os trabalhadores, né, sejam cobertos por um plano de saúde. Então, provavelmente, né, eu vou examinar pacientes que tenham mais elementos dentários tratados, né, do que se eu for no local
em que as pessoas não têm aí acesso a plano de saúde, né? Plano de saúde odontológico, né? Vamos ser mais específicos, tá? Então, aqui, todos aqui foram examinados em domicílios. O ideal é que se façam os exames, né, em domicílios, justamente por isso, porque aí eu vou pegar gente com plano de saúde, gente com plano que não tem plano de saúde, que é usuário do SUS. Então, a minha amostra ela fica mais representativa, né, do conjunto da população, tá? Né? Os examinadores aqui, ele fala, né, que foram todos calibrados, né? A gente já falou sobre isso quando a gente estudou a calibração, né? As diferentes métodos de calibração, nós falamos sobre isso, né? Bom, aqui é o gráfico de novo, né? Então a gente já viu as diferenças aqui, tá? Ele fala, né, de 2 índices que foram usados aqui nesse estudo, que é o CPOD, e também esse outro índice, que é o OHD, que é um índice, né, para avaliação da condição de saúde dentária dada pelo número de dentes presumivelmente funcionais na boca. Então, são dentes obturados e ígitos, tá? Aí ele destaca um pouco mais, né, a metodologia desses 2 estudos, os índices, apresenta aqui os resultados em termos de amostra, né, mostrando percentual de homens, de mulheres examinados, tá? E isso, gente, a literatura, né, epidemiológica aí, né, dos levantamentos epidemiológicos de saúde bucal, ela mostra aí diferenças grandes, né, significativas em relação à condição de saúde bucal de homens e mulheres, tá? Fala-se, né, que as mulheres se cuidam mais. Então, as mulheres geralmente tendem a ter a dentição mais restaurada, mais cuidada que os homens, tá? E aí ele vai apresentar, né, alguns resultados aqui, tá? Do estudo, né? Destacando aí que houve uma redução de experiência de cárie, tá? Excetuando-se homens das regiões sul e centro-oeste, entre 1983 e 2003. Então, vocês estão vendo que esse é um estudo de série histórica que a gente fala, né? Porque ele acompanhou a população por um período aí, tá? Mostrando, então, aí, né, que teve uma diferença aí em relação à experiência de cárie, né, a redução da experiência de cárie, né, em relação a homens e mulheres das 2 regiões, tá? Também aqui ele fala do índice CPOD, né, que teve aí também uma redução, né, sendo que essa foi maior aí entre as mulheres, tá? Eu vou avançar aqui um pouquinho mais, só um minutinho. Bom, nessa tabela aí ele vai apresentar, né, o CPOD, né, e o OHD, tá? De 1986 a 2003, né? Então, a gente vê aí mudanças nas diferentes regiões, tá? Nesse período de tempo, né? Que ele descreve, né? Então, ele fala que as mudanças ocorreram principalmente pela diminuição da quantidade de dentes perdidos, né? Vamos lembrar aí que o índice CPOD, ele é a soma dos dentes cariados, perdidos e obturados, né? Então, na análise dele aqui, houve uma diminuição de dentes perdidos, que é o mais importante, que é o que a gente, né, quer, né? Que a população mantenha os seus elementos dentários presentes, né, na cavidade bucal, tá? Então, ele chama atenção para um aumento aqui, né, na tendência de se observar dentes restaurados. Isso é um ponto interessante, e aí também cabe, né, a gente pensar o que mudou. Será que foi só o flúor? Né? Aqui a gente não está falando de flúor, é claro, né? Aqui o que isso sinaliza? O que vocês acham que sinaliza?
Se eu tenho, né, nesse período aí, eu tenho um aumento de dentes restaurados, o que vocês acham que em termos de políticas, né, de saúde bucal, o que isso está sinalizando? Podem falar, o que vocês acham? Pode ser, no caso, ser momento do cuidado, disposição para poderem cuidar da saúde dessas pessoas. Podem ser públicas, né? Podem ser privadas, mas eu acho que nesse caso aí é pública, né? Assim, a disponibilidade de pessoas para poder cuidarem da saúde dessas pessoas, no caso público, né? Sim, sim, exatamente, né? Melhorou o acesso, né, das pessoas. Claro que aí, né, ele destaca no texto que teve uma melhoria aí, só uma melhora aí das condições econômicas da população, né? Mas aí vamos lembrar que a gente teve aí também, né, em 2000, né, por meio da portaria 1444, a inserção da odontologia na estratégia de saúde da família. É importante a gente... Sim, porque se não tiver locais e pessoas para poderem fazer esse atendimento, como que elas teriam essa assim, no setor público, né, essa melhora? Se não tiver quem faz? Exatamente. Então, isso está sinalizando, né, que nesse período aí houve uma melhora no acesso da população adulta ao tratamento odontológico, né? E aí eu destaco aí um ponto importantíssimo que foi justamente a inserção da odontologia na estratégia de saúde da família, né? Então, aumentou muito o número de dentistas, né, trabalhando no SUS, na estratégia de saúde da família, e isso talvez seja o ponto mais importante para a análise dos dados desse artigo, né? Porque mostra aí que isso impactou, né, na melhora da condição de saúde bucal da população, né? Teve um impacto positivo, né? Esse é um indicador positivo aí, né? Bom, então ele chama a atenção que, né, que a análise desses dados mostra que entre 1986 e 2003, e entre 2003 e 2010, teve uma significativa melhora na condição de saúde medida pelo índice OHD, né, em todas as regiões e em ambos os sexos. Então, melhorou, tá? Em ambos períodos, né? Quando você compara aí, teve uma melhora, tá? E se a gente for analisar aqui separadamente os dados nas tabelas, a gente vai ver que entre 2003 e 2010 foi maior ainda. E aí volto a destacar para vocês, né, a questão da odontologia estar inserida lá na estratégia de saúde da família, né? A gente ter as equipes de saúde bucal dentro da estratégia de saúde da família, né? Então, novamente, ele destaca, né, que isso é um importante indicador que as mudanças na ocorrência da cárie dentária da população infantil também estão sendo alcançadas na população adulta, né? Então, a população adulta também está mostrando aí, né, uma melhora. Quando a gente compara, e aí extrapolando um pouquinho o texto, né, a população adulta com a população idosa, o que se fala é que uma tendência... Hoje em dia, a população idosa, depois a gente vai ver um artigo que, inclusive, eu publiquei, a população idosa ainda é muito destentada, né? Mas o que a gente vem observando aí é que se diminui a cárie na criança, as pessoas vão começando, né, a envelhecer com mais dentes presentes na boca. Então, você vai ter, né, crianças com menos cárie, adulto com menos cárie, menos perdas dentárias, e futuramente idosos com mais dentes presentes na boca, né? Então, é um processo, né, que vem acontecendo.
É claro, né, vou voltar aí na questão da pandemia, né, que nesse momento específico, né, se discute que vai ter uma piora aí das condições de saúde por causa da população. Talvez a gente retroceda um pouco, né, nos avanços que a gente estava tendo aí em relação ao controle da cárie dentária, né, porque até hoje, por exemplo, né, tem muitos locais em que o atendimento odontológico não voltou integralmente, né, está parado. Tá? Então, né, as pessoas estão acumulando problemas, né, acumulando doenças, enfim, tá? Mas então, o que a gente vê aí, né, de uma maneira geral, é uma melhora. Aqui ele apresenta alguns gráficos, né, com o CPOD, tá? Né, e aqui por região, né, e ano. Então, quando a gente vê aqui, ó, né, o CPOD, tá, entre mulheres e homens, né, vem diminuindo. E aí é importante a gente voltar no texto e ver que está diminuindo, mas não é muito em função da diminuição do número de dentes extraídos, perdidos, né? Isso é um ponto importante, tá? Aqui o índice OH, né, que na realidade mostra o percentual de dentes rígidos, né, funcionais, tá, vem aumentando. Olha, o CPOD está diminuindo, né, e o número de dentes funcionais vem aumentando. Isso é importante, porque o índice OHD, ele mostra, né, aqueles dentes que estão presentes na boca que têm função, né, mastigatória. Então, são dentes que estão ou sem cárie ou dentes que já estão restaurados, tá? Então, ele vem aumentando. Isso, novamente, né, reforça aí essa ideia do acesso, que melhorou, né, que a população está conseguindo se cuidar mais, tá? E aí, né, ele faz uma análise, novamente, em relação ao papel do flúor, né? Ele relata aqui a expansão, né, da fluoretação, tá? Das águas de abastecimento público, chama atenção para a questão da fluoretação da pasta de dente também, né, que é um outro meio de aplicação do flúor, né, que tem sido muito falado na literatura, né? Até a década de 80 não tinha um controle muito rígido em relação à fluoretação das pastas dentais. A partir da década de 80, né, criada toda uma legislação, né, a vigilância sanitária passa a fiscalizar as pastas dentais, né, fazer o controle para ver se elas têm flúor, né, porque é um mecanismo também. E ele destaca aqui as mudanças socioeconômicas, né? Bom, então agora, nessa segunda etapa da disciplina, a gente vai estudar esses levantamentos, tá? Vai procurar conhecer melhor a metodologia, né? Vamos ter um seminário em que serão apresentados aspectos metodológicos de planejamento de organização do SB 2020, né? Então, a partir disso, né, vocês vão ter uma capacidade maior, né, vão ter competência maior para poderem planejar, organizar e realizar levantamentos epidemiológicos em saúde bucal, né? Então, né, esse é o nosso planejamento e é assim que a gente vai avançar com a disciplina, tá? Bom, dúvidas? Quem tem alguma coisa que quer perguntar ou quer falar? Deu para entender bem, gente? Vocês não têm dúvida?
Deu para entender a importância de se comparar os dados? Deu sim. Tá tudo tranquilo? Bom, pessoal, né, se ninguém tiver nenhuma colocação para fazer, nenhuma dúvida, a gente vai encerrar, tá? Porque a nossa discussão hoje era essa. Na próxima aula, a gente vai começar a detalhar a metodologia desses levantamentos, tá? Eu quero que vocês fiquem bem afinados aí em relação ao método de planejamento epidemiológico, de levantamento epidemiológico. Ô Marco Túlio, Oi. semana que vem a gente vai ter aula com você no sábado? Semana que vem tem alguma coisa, Eduarda? É porque no nosso calendário tá marcando a reposição de um outro estágio lá na clínica. Dia 26. Semana que vem já é dia 26? Não, é dia 23. Vai ter que checar isso com o Léo, tá? Tá, eu Vai ter um evento que eu já discuti com ele, que vocês vão participar, que é um levantamento de lesões de mucosa, mas a gente ainda está organizando isso. Então, não é sábado que vem. E parece que, ele me falou, eu acho que dia 26. Deixa eu só checar aqui. Eu acho que é dia 26. Ele me falou de um evento para avaliação de lesão de mucosa, mas não é dia 23, não. Eu vou checar isso com ele e depois eu te passo, tá? Tá bom, obrigada. Mas aí esse evento, ele não será em clínica, tá? É com paciente, mas não vai ser clínica. Eu vou checar isso com o Léo e te retorno. Tá bom, Ô, obrigada. Marco, isso que você está falando aí desse evento tem a ver com a disciplina de hoje? O que é? Repete a pergunta. Esse evento que vocês estão falando agora, que vocês acabaram de falar, tem a ver com a disciplina de hoje ou tem a ver com outra disciplina? Tem a ver com a disciplina de hoje. Mas por enquanto. Tá, a gente vai Não. ser avisado. Vai ser avisado. Calma, gente, calma. Tá? Vai ser avisado, vai ser tudo planejado. Tá? É porque nós conversamos muito rápido na clínica, porque eu estava dando aula e ele também estava fazendo alguma coisa. Então, assim, só começamos a discussão, mas a gente vai avisar com antecedência. Ok? Ok. Mais alguma dúvida, gente? Eu não tenho dúvida nenhuma. Alguém tem mais alguma, gente? Ninguém tiver mais nada para colocar, eu vou parar de gravar